Olá, os alunos do terceiro ano, os pais, a todos aqueles que me assistem. Vamos dar sequência, então, à correção das atividades da semana 2 do PET, volume 3, referente à turma do terceiro ano. Vamos lá, então. Abra o material comigo, para que juntos possamos realizar a correção das atividades, né? Plano de estudo tutorado, terceiro ano, volume 3. Vamos realizar nesse encontro a correção das atividades dos componentes curriculares de ciências, geografia e história, referente à semana 2. Vamos iniciar por ciências. Atividades. Número 1. Você sabia? Quando estamos em lugares com muita luz, a pupila, bolinha preta do olho, se fecha e em lugares com pouca luz ou escuros, ela se abre. Isso acontece para que a pupila absorva a quantidade de luz adequada e possibilite a formação da imagem na parte interna do nosso olho. Nós temos aqui uma imagem, né, que ilustra a reação da pupila em ambientes de muita luz. Olha, a pupila se fecha. A pupila é essa bolinha preta do nosso olho. E a segunda imagem é a reação da pupila em ambientes com pouca luz. Ela abre, olha como que ela fica grande. Os nossos olhos e ouvidos são órgãos muito sensíveis e por isso devemos ter muitos cuidados com a sua higiene e proteção para evitarmos doenças. Quando temos algum problema nos nossos olhos, visão embaçada, dificuldades de se adaptar à luz, olhos vermelhos ou lacrimejando, devemos consultar o médico chamado oftalmologista. Agora circule no diagrama as palavras destacadas acima. Então, nós temos aqui algumas palavras destacadas, né? Pupila, luz, ouvidos, higiene, doenças, embaçada, olhos e médico. Então, você vai circular no diagrama, olha, médico, ouvidos, olhos, doenças, embaçada, pupila, luz e higiene. Número 2, você já fez alguma consulta ou exame de visão ou de audição? Descreva abaixo como foi. Observação, caso não tenha feito, pergunte a alguém de sua família a respeito e descreva. Então, essa resposta ela é pessoal, né? Se refere a alguma consulta ou exame de visão ou de audição que você tenha feito. Se você não se lembra, pergunte a alguém de sua família e responda a questão número 2. Número 3. Marque as alternativas que indiquem hábitos necessários para manter a saúde auditiva e visual. Então, para manter a saúde auditiva, utilizar proteção nos ouvidos contra ruídos altos no trabalho? Sim, marque com X. Dormir com fones de ouvido e música alta? Não, não marque. Em eventos e festas, não ficar próximo à caixa de som? Sim, marque com X. Preferir passeios em meio à natureza, longe do excesso de barulho? Sim, marque com X. Fazer a limpeza externa do ouvido com uma toalha ou lenço de papel macio? Sim, marque com X. No trânsito, buzinar com toque leve apenas para fazer advertências a fim de evitar acidentes? Sim, marque com X. Escolher locais barulhentos para conversar e falar alto? Não. Para manter a saúde visual, vamos observar os hábitos. Olhar diretamente para o sol ou luz forte? Não. Ler onde há luz adequada aos olhos e não ficar muito tempo mexendo no celular ou tablet? Sim, marque com X. Ter cuidados ao usar objetos com ponta? Sim, marque com X. Lavar os olhos pela manhã? Sim, marque com X. Usar colírio sem orientação do oftalmologista? Não. Coçar, esfregar os olhos com as mãos? Não. Ficar longe de produtos químicos? Sim, marque com X. Vamos iniciar, então, a correção das atividades do componente curricular de Geografia. Atividades. Transformação das paisagens naturais pelo homem. Vamos lá? Na busca por um maior conforto, progresso ou simples vantagem econômica, o ser humano acaba por realocar os recursos naturais, mudando as configurações do ambiente em que vive. Isso se dá através de atividades como o corte de árvores, o tratamento do solo, criação de animais domésticos, a construção de edifícios, estradas asfaltadas, perfuração de montanhas para abertura de minas ou túneis, ou ainda o lançamento de resíduos
orgânicos industriais no ar, rios e mares. Com essas e outras modificações, temos a paisagem geográfica que nos rodeia, misto de elementos naturais e processados. Como você já sabe, podemos encontrar paisagem natural, que é aquela que o homem ainda não modificou, composta por elementos naturais como rios, árvores e montanhas, e paisagem humanizada, que é aquela transformada pelo homem, composta por construções como prédios, casas, lojas, escolas, ruas e estradas. Número 1. Marque o quadrinho que corresponde à paisagem. Letra A. É uma paisagem natural ou paisagem humanizada? Paisagem humanizada. Letra B. Olha a imagem da letra B. É uma paisagem natural ou paisagem humanizada? Uma paisagem natural. Observe a imagem e responda. Então, observe a imagem aí, olha. Analisem a imagem que vocês estão vendo. Letra A. É uma paisagem natural ou humanizada? Descreva que características você percebe na imagem que justificam sua resposta. A resposta certa é que a paisagem é uma paisagem humanizada, pois foi transformada pelo homem. Olha para você ver as construções das casas, das ruas, as modificações, né, nessa paisagem sofridas pela ação do homem. Letra B. Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles formados pela natureza. Os elementos humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos. Registre na tabela a seguir esses elementos, separando-os em naturais ou humanizados. Então, nós temos aqui os elementos, né? Abaixo, rios, casas, ruas, árvores, montanhas, lojas, escolas, né? E nós devemos colocar aqui nas respectivas colunas. Então, desses elementos, quais são os elementos naturais? São os rios, árvores e montanhas. E os elementos humanizados? Casa, ruas, lojas e escolas. Número 3. Desenhe no espaço abaixo uma paisagem natural. Não esqueça de colorir. Então, você vai desenhar uma paisagem natural. Lembre-se da definição, né, que nós estudamos sobre paisagem natural, que é aquela que o homem ainda não modificou, composta por elementos naturais como rios, árvores e montanhas. Tá? Então, façam um desenho bem bonito. Vamos iniciar agora a correção das atividades do componente curricular de História. Atividades. Leia o texto abaixo e, se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família. Praça. Espaço de socialização para as crianças. Praça é um espaço público urbano livre de edificações que propicia convivência e ou recreação para seus usuários. As praças são importantes lugares de lazer. Nelas, muitas pessoas também exercem diversos tipos de trabalho. Algumas cidades do Brasil e de outros lugares do mundo têm praças que existem há séculos. É muito importante cuidar das praças e mantê-las limpas para que todos possam divertir. As praças também contam a história do nosso lugar. A Praça da Liberdade, por exemplo, é uma síntese dos estilos que marcam a história de Belo Horizonte. Além de muito arborizada, a praça conta com um coreto e com uma fonte luminosa. O traçado e os jardins inspirados no Palácio de Versalhes, França, são um convite aos passeios e caminhadas. Na cidade em que você mora, há praças? Quais você conhece? Então, a resposta pessoal depende da cidade onde você mora. Eu coloquei aqui na minha cidade, sim, né? Temos as praças Prefeito Armando Rios e José Pérez, são as praças principais. Existem outras praças aqui no município, mas as principais são essas. Você frequenta alguma praça? O que as pessoas costumam fazer nesse espaço? Então, você vai colocar também se frequenta ou não, tá? A resposta pessoal. Eu coloquei sim, né? Porque eu frequento a praça, eu creio que a maioria dos alunos também, né? E o que nós podemos fazer? O que as pessoas fazem nesse espaço, né? É um espaço onde as pessoas, né, podem caminhar, brincar, passear, conviver, etc. Número 3. Perto da sua casa, há alguma praça considerada patrimônio histórico e cultural? Se sim, qual o nome dela? Então, você vai responder de acordo com a sua realidade, tá? Uma resposta pessoal.
Número 4, o que tem na praça que você conhece? Né? Tem bancos, árvores, flores, espaços para convivência. 5, quais são as brincadeiras que podem ser realizadas em praças públicas? Quais são as brincadeiras? Eu coloquei algumas, mas você pode colocar as que você costuma brincar, né? Pique-pega, corrida, andar de bicicleta, jogar bola, entre outras. 6. Brincadeiras ao longo do tempo. As brincadeiras também possuem características culturais ligadas ao tempo e espaços em que ocorrem. Converse com pessoas de sua família e faça uma lista das brincadeiras que fazem parte do seu dia. Pessoas de sua família durante a infância. Então, você vai fazer uma pesquisa e na primeira coluna você vai colocar as brincadeiras que fazem parte do seu dia a dia e na segunda coluna as que faziam parte da rotina de seus pais ou outras pessoas da sua família durante a infância delas, tá ok? Aqui tem algumas sugestões embaixo, né? Jogar bola, pique-pega, andar de bicicleta, jogar peteca, xadrez, né? Jogar dama, jogar dominó. Então, vocês vão responder de acordo com a realidade, o contexto de vocês. São respostas pessoais. Chegamos ao final de mais uma correção das atividades do PET, referente aos componentes curriculares de Ciências, Geografia e História. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.